Já deixa o like aqui e se inscreve. Aqui na Irlanda tem uma coisa muito forte que é, tipo, o estágio de projeto legal deles, que a gente chama no Brasil, que é o Planning Permission aqui, ele é muito mais complicado porque aqui, se o teu vizinho começa a construir alguma coisa ali, você pode ir lá no site do DCC, você pode ir lá olhar quem é que tá fazendo aquela obra, você pode olhar todos os desenhos daquela obra, e você pode ir lá e mandar pitaco e falar assim, Sim. não quero que meu vizinho construa isso. E aí, para a construção, entendeu? É um chato, né? É tipo qualquer... E assim, se uma pessoa reclamar, o DCC, que é, né, quem dá a permissão para você construir, ele tem que ir lá analisar o teu pedido e ele tem que te dar uma resposta. Ou ele vai lá e vai colocar uma condição naquele edifício. Então acaba que, mesmo que você tente replicar os edifícios aqui, é muito difícil porque cada bairro vai ter, tipo assim, a comunidade histórica do bairro, vai ter o vizinho, vai ter... que vai botar dificuldade, que vai botar, assim, questões que às vezes são necessárias de fato, tá? Não tô falando que todo vizinho é cri-cri, mas eu acho que, tipo, aqui, principalmente esses grandes complexos de apartamento, tipo, todos eles vão ter várias condições diferentes para eles serem aprovados, por conta disso, assim, do bairro que eles vão estar, que vão ter pessoas diferentes, dando opiniões diferentes em como que aquele complexo tem que olhar no final, assim, como que ele tem que ser visto, como que tem que funcionar, enfim, tipo, não quero a janela do banheiro olhando, né, pro meu jardim, aí você tem que ir lá e você tem que mudar, entendeu? Então, tudo isso acaba influenciando muito no design final que tem aqui na Irlanda. Tem uma coisa que eles chamam not in my backyard, né? É NIMBY, não no meu jardim. Não no meu jardim. Então, as pessoas querem... todo mundo fala, eu quero resolver crise habitacional, eu quero fazer isso. Precisamos de mais casas. Só que aí, se você falar, vou construir um monte de casa aqui, um monte de prédio, de apartamento. Aí chegam os chatos lá. A gente tá passando por isso agora no escritório. Pois é. E é difícil. E realmente, assim, a obra para... E não a obra, geralmente não é a obra, né? Mas o Planning Permission para e ele começa a ser... tipo assim, vão começar a acrescentar questões naquele Planning Permission que vão... Tipo assim, o arquiteto vai ter que resolver, tipo, todas essas 16 condições aqui para isso ser aprovado. E geralmente essas 16 condições, várias delas têm a ver com as pessoas em volta falando o que querem ou não. Tipo, muita sombra no meu jardim, não pode ter esse prédio de 3 andares, tipo... eu tava conversando com meu vizinho recentemente, e aí ele falou, essa casa aqui era da minha mãe nos anos 50. Eu comprei essa casa nos anos 70. Aí era tudo mato isso aqui. Aí veio construir esse prédio, o prédio onde eu moro. Construir esse prédio aqui e aí todo mundo pode ver dentro do meu quarto agora. Ou seja, eu tava reclamando. A privacidade, né? Mas assim, Gente, mas cidade uma tem que cidade, crescer, né? você quer se isolar, tipo, tem muito campo aqui na Irlanda, vai morar no meio da roça, tipo, assim... Mas é uma cidade, a cidade tem que ter gente, tipo... eu acho que nessa questão que ele tava falando também, de ser um projeto replicado e que as casas são muito padrões, eu acho que além de tudo isso, eles também têm uma preservação cultural. Então, é por isso que também eles seguem esse padrão de preservação da cultura e dos patrimônios. Então, a Europa em si, ela é muito forte com a questão de patrimônio e restauro. Então, eles têm que ter realmente essa preservação dos mesmos, da mesma arquitetura georgiana. Eles têm que ter toda essa estrutura. Inclusive, também, eles precisam ter o telhadinho assim, mais caidinho, porque é um país que chove muito, neva muito. Então, não é só a questão de poder fazer mais projetos. Eles têm que tentar fazer mais projetos e ainda preservar essa questão cultural, que é uma coisa que eu admiro muito na Europa, porque no Brasil a gente realmente não pensa nisso. Cada casa é de um jeito. Cada casa você segue como você... Não, na verdade são todos quadrados brancos no Brasil. Tá? Na verdade, depende do seu nicho. Porque existe hoje no Brasil também um nicho chamado arquitetura de luxo, que é um tipo de padrão altamente diferenciado, porque no Brasil é aquele negócio, caixa quadrada, modular porque vende, porque é mais rápido. É que eu gosto, eu acho legal. Não te julgo, eu prometo, não te julgo. Não, mas muita gente gosta, tanto que tem muito agora, né? Exato. Mas assim... Aqui eu só sei uma casa. Geralmente eles não dão planning permission pra esse tipo de coisa aqui. Mas tipo, se você for mais eles afastado, falam que é muito diferente. Mas assim,
para vocês, enquanto brasileiras e tal, será que não, de vez em quando não fica com vontade de propor algo que para eles aqui é muito ousado? Claro. É um monte de vontade. Fala assim, gente, por favor, muda isso. Mas assim, eu acho que depende. Eu acho Tem que se depende adaptar. muito. Depende, porque assim, eu também acho interessante o jeito que eles constroem, sabe? Eu acho que tem muita coisa pra ser aprendida em como é construído aqui. Uhum. E às vezes você vê e parece um prédio de tijolo, mas na verdade, por exemplo, é um sistema, tipo, super tecnológico por trás daquele tijolo. Que é super interessante pra quem tá do lado, assim, da construção. Talvez pra você pareça, tipo, um prédio tal qual os outros, mas, tipo, pra quem tá trabalhando nele, é, tipo, uma estrutura super inovadora, bem diferente, tá atingindo altos níveis de energia, de eficiência energética. Então, Sim. tudo isso também é interessante de trabalhar. Então, às vezes, eu nem sei se necessariamente também condiz fazer uma coisa muito diferentona, assim. Eu acho que tem lugar pra fazer. Eu acho que ali no centrão de Dublin mesmo tem muito edifício, assim, de mais pavimentos, né? Tem mais espaço ali pra você criar coisas diferentes. Agora, assim, num bairro residencial que só tem casinha, você vai lá fazer Um arranha-céu ali. E também acho que tem momentos de você propor essas coisas diferentes e eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, sabe? Na verdade, eu acho que eles não mudam muito o padrão de altura daqui. Eles têm um padrão X para um específico apartamento. Então, eles conseguem manter esse equilíbrio dentro da cidade sem essa diferença de grandes prédios. Tanto que você não vê prédio aqui grande, Sim. alto, você não vê. Mas eu penso assim, que a gente tem que se afastar um pouco do centro da cidade. O centro em si já é uma parte mais histórica, é uma parte que você não pode usar muito, até porque o centro, ele é aquele movimento de todos os tipos de pessoas, e vocês sabem que pode ser um pouco mais perigoso. Então, você não precisa fazer uma arquitetura do tamanho de um arranha-céu para ser diferente. Mas você pode usar os elementos dentro da sua casa para proporcionar um bem-estar. Você pode, sim, usar aqui na Europa, principalmente na Irlanda, peles de vidro, que você pode trazer um pouco mais da iluminação natural para dentro da casa. E isso é muito importante para um país que é altamente depressivo na época do inverno. Então, eu acho que a gente pode propor sugestões com eficácia. A gente pode propor skylight. Claraboia. Claraboia. Então, acho que a gente pode trazer, sim, essa diferente, a arquitetura mais moderna, fugir um pouco do padrão georgiano, exato, e tentar trazer mais essa parte, sabe, com um toque, trazer um pouco mais do aço para dentro dos projetos. Isso não vai fugir 100%, mas vai te dar um toque mais moderno e com certeza te propor mais um bem-estar. Porque se você olha para esses prédios que tem no centro, são umas janelinhas pequenas, uma fachada assim dura, sem envolvimento com o entorno. Ok, eles seguem o padrão da cultura, mas eu também acho que quando você se afasta um pouco do centro da cidade, você pode contemplar o entorno da Irlanda. A Irlanda é linda, a Irlanda é cheia de natureza, então por que não fazer com que a nossa habitação esteja inserida na natureza, trazer mais o bem-estar para dentro? Eu acredito assim, na minha visão como arquiteta. Então, eu acho que não é só esse pensamento engessado. E isso é o dom da arquitetura. É a gente pensar fora da caixa. Não é porque tá todo mundo fazendo um projeto de caixa que a gente vai ter que fazer. Senão a gente não faria diferença aqui. Aquela entendeu? porta lá de Gustavo Lima que eu vi. Não é pra todo queremos mundo, comentar não, né? daquele edifício, pelo amor de Deus. Ai. Vamos passar longe. Não é pra todo mundo, Vai ter não. hate. Vai ter hate, sim. Aí, quem tá assistindo aí, comente aí, você é do time Irlanda, que é a coisa mais padronizada, ou do time Brasil, cada um faz o que quer na sua casa, Lei do muro a casa é seco. minha e eu faço o que eu quero. Eu acho que no Brasil é isso também, né? É um pouco. Um pouco. Tu fala Acho que assim, também eu quero mais é que se É lasque. menos rígido também no Brasil, assim, questões de planning permission, né? É o alvará. O alvará de funcionamento. O alvará, não é nem um alvará de Não, eu sei, construção, mas na verdade. é tipo o plano piloto lá da cidade, a exatamente. cidade, né? Tipo assim, por exemplo, que eu vim de Brasília, então Brasília é super rígido com isso. Então, Brasília chato. também... Brasília também não tem, assim, no centro mesmo de Brasília, tipo... A sua criatividade é mais limitada. Não quer dizer que tu não possa ser criativo, mas é bem mais limitado. Tem muito mais regras, é isso que eu quero dizer. E eu acho que, no geral,
outras cidades do Brasil, principalmente subúrbios, não vão ter essa rigidez, porque é um subúrbio novo, é um Alphaville. Aí realmente não tem por que ter uma regra de ter que construir um padrão se não tinha padrão nenhum. Até 10 anos atrás não tinha condomínio nenhum ali, então não faz sentido. Enquanto aqui, você está construído do lado de uma casa de 1891, aí talvez você tenha que se atentar um pouco mais a essas questões, sabe? Eu consigo ver certas nuances. Eu tô falando isso de arquitetura do lado de fora. Certas nuances, assim, a cor do tijolo vai mudando, o tipo da varanda, a quantidade de vidro. Tipo assim, de 10 anos pra cá, mudou algumas coisinhas desse tipo. Mas são realmente nuances. Sim. Não tem nada bem radical de uma década para outra, assim. Nas últimas décadas, não. Acho que da década de 80 para cá, não tem... A arquitetura irlandesa não mudou de forma, assim... Visualmente, ela não mudou tanto, mas por dentro mudou bastante. Para ver mais histórias assim, segue aqui o Boulder.